Hoje a gente vai falar sobre módulo. Esse assunto foi sugerido num comentário num outro vídeo meu há um tempão atrás, então eu agradeço pelo comentário porque de fato é um assunto bem legal. Então vamos começar do começo falando sobre a definição de módulo e a ideia do vídeo vai ser a gente resolver vários exercícios sobre esse assunto. Um módulo é a distância de um número até a origem. Por exemplo, aqui nós temos o número 5 e a distância dele até a origem, que é o zero, essa distância vale 5. Do lado de lá, a gente tem o número menos 5, cuja distância até o zero também é 5, né? Daqui do zero para cá eu andei 5 unidades para a direita, do zero para lá eu andei 5 unidades para a esquerda, mas é 5 do mesmo jeito. Então, o módulo desse é 5 e o módulo daquele também é 5. Agora, só com o fato de eu ter desenhado dois eixos em vez de só a reta dos números reais, você já deve ter desconfiado que eu não ia parar por aí, né? Porque tem vários outros números que têm distância 5 até o zero. A gente tem esse número aqui, por exemplo, que é o 5i, é um número imaginário puro de tamanho 5. Essa palavra tamanho que eu acabei de usar não é exatamente um termo matemático, mas na verdade ela significa exatamente módulo, né? É a distância do ponto até o zero, é o tamanho do caminho que eu tenho que andar para chegar até lá. Então, o módulo é tipo como se fosse tamanho. Tenho menos 5i aqui embaixo também, número imaginário puro com parte imaginária negativa. Além de outros exemplos bem mais interessantes, como 4 mais 3i, por exemplo, que não tem nem 5 no nome, mas pelo Pitágoras, você vê que a hipotenusa do triângulo retângulo ali é 5, e essa aqui é a distância entre esse número complexo e o zero ali. Então, o módulo desse número complexo é 5. Agora, não se preocupa não, que eu não vou passar o vídeo todo falando de número complexo, tá? Esse foi o último complexo que apareceu no vídeo. Eu só quis dar esse exemplo para mostrar para você que é uma frase que um monte de gente gosta de falar, o módulo é o número sem o sinal. Não necessariamente isso descreve muito bem o que está acontecendo com o módulo, tá? Porque você falar que o menos 5 sem o sinal é o 5, até funciona. Mas daí você falar que 4 mais 3i sem sinal é 5, não, né? Aí já ficou bem mais esquisito. Então, se você quiser falar que o módulo é o número sem alguma coisa, fala que ele é o número sem a direção. Porque aí não importa se você saiu do zero para a direita, ou se você saiu do zero para a esquerda, ou se você saiu do zero até na diagonal no dia que você quiser trabalhar com números complexos, que, de novo, não é hoje. Hoje a gente vai ficar só nos números reais mesmo, e por enquanto esses foram os dois exemplos que a gente deu. Mas mesmo aqui, eu queria que você se afastasse dessa frase, o módulo é um número sem o sinal. Por quê? Na maioria das vezes, nos exercícios que você vai ter que resolver, em todos os casos interessantes, o número vai ser x, ou vai ser alguma coisa que inclui um x. Ou seja, você não sabe se o número tem o sinal de mais ou o sinal de menos. Como é que você vai fazer para tirar o sinal de uma coisa que você nem sabe qual sinal que é? Então, essa frase pode te atrapalhar bastante. Então, em vez dela, vamos ver o que a gente pode colocar aqui no lugar do ponto de interrogação. Bom, nos meus dois exemplos estão acontecendo duas coisas diferentes. Num deles, o módulo do número foi exatamente igual ao número. E no outro exemplo, não, foi um número diferente. Todos os exemplos que você for dar que o número que está dentro do módulo seja positivo, o módulo daquele número vai ser o próprio número. Então, a gente pode começar a escrever esse ponto de interrogação aqui, colocando essa informação. Eu vou dizer que o módulo de x é igual a x, mas não é sempre, né? Senão não tinha a menor graça. Eu vou dizer que ele é x em alguns casos. Se x for maior do que zero, é que o módulo de x é igual a x. E essa chave aqui está meio esquisita por enquanto porque está incompleta, né? Porque eu vou ter que colocar uma outra coisa na linha de baixo aqui para dizer o que acontece no outro caso, quando o x é menor do que zero. Então, vamos usar o menos 5 ali como exemplo para ver se a gente entende o que aconteceu com o x quando eu tirei o módulo, nos dias em que o x é um número negativo, tipo menos 5. Olha, para a resposta aqui dar 5, o que eu tive que fazer com o menos 5? Existem algumas coisas diferentes que a gente pode fazer, né? Mas a que vai ser mais legal nesse momento vai ser pegar o menos 5 e multiplicar por menos 1. Menos 5 vezes menos 1 dá 5, que é exatamente o que a gente queria. E isso é legal porque a mesma operação, multiplicar por menos 1,
vai fazer dar certo com os outros números negativos também. Por exemplo, se eu pegasse o menos 3 e multiplicasse por menos 1, dava 3, que é exatamente o que eu quero. Eu quero que o módulo de menos 3 seja igual a 3. Se eu fizer com o menos 2, a mesma coisa. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, que era o que eu queria. Então, eu vou fazer exatamente isso com qualquer número x que seja menor do que zero, que seja um número negativo. Se eu estiver querendo o módulo de x, onde o x é um número negativo, o que eu vou fazer com esse x é multiplicar ele por menos 1. Aí, quando eu pego o x e multiplico por menos 1, fica menos x. Como nesse exemplo aqui, olha, se o x é menos 2, menos o x é menos menos 2, que é 2. Então, isso é o que acontece aqui na segunda linha da minha definição de módulo, tá? O módulo do x é o próprio x se o x for positivo e ele é o menos x se o x for negativo. Porque se o x é negativo, ele está lá do lado esquerdo. E a resposta que eu quero é um número positivo que está aqui desse lado. A operação que faz isso de trocar o lado, uma coisa que estava no lado esquerdo, vem para o lado direito. Essa operação é multiplicar por menos 1. É por isso que a gente está colocando o módulo de x igual ao menos x. Esse menos aqui, gente, ele não está indicando um número negativo, porque essa definição incomoda muita gente, tá? Principalmente se você memorizou que o módulo tem que ser um número sem o sinal, ou pelo menos se você memorizou uma coisa correta, que é que o módulo tem que ser um número positivo. E aí parece que eu estou dizendo que o módulo é uma coisa negativa, porque começa com menos. Mas menos aqui não significa que o menos x é negativo. Muito pelo contrário. Eu só vou estar usando isso aqui se o próprio x for um número negativo, o que significa que o menos x é um número positivo, porque ele é menos um número negativo. Dito isso, eu agora vou querer desenhar. E repara que eu coloquei um menor ou igual aqui porque o zero tem que entrar em algum lugar, tá? Tanto faz se você colocou o maior ou igual aqui ou o menor ou igual aqui, de toda forma, módulo de zero vai ser zero. É só para não ficar esquisito sem nenhum dos dois ali, ou com os dois também fica esquisito, tá? Escolhe um e coloca. Mas olha só, então vamos desenhar essa função aqui, tá? Essa função modular que representa que a variável independente é o x e a resposta da função, a variável dependente, vai ser o módulo de x. Toda vez que você quer desenhar uma função que tem esse tipo de coisa aqui, uma chave com duas definições diferentes, não se assusta não, é só você fazer dois desenhos separados, tá? Aqui do lado direito, onde tem o x maior do que zero, você vai desenhar simplesmente a função f de x é igual a x. Funçãozinha bem tranquila de desenhar. Já do outro lado, do lado esquerdo, que é onde tem os x menores do que zero, você vai desenhar a função f de x é igual a menos x, que é uma reta também, né? Só que é uma reta decrescente, com inclinação igual a menos 1. Então, a função módulo de x ficou assim. A partir daqui, você pode fazer várias variações com essa função. Por exemplo, se você quiser, digamos, subtrair 3. Subtrair 3 em uma função é descer, né? Então, eu desci 3 unidades para baixo na função toda. Então, ficou esse outro desenho aqui, que é igual, só que em outro lugar. Com esse tipo de desenho, você vai poder reinterpretar questões sobre equações, como encontrar os zeros de uma função, por exemplo. Eu sei que esse exemplo verde aqui é particularmente fácil, tá? Eu estou só ilustrando, depois vem outros mais legais. Mas é assim, você quer resolver a equação módulo de x igual a 3, você subtraiu 3 dos dois lados, então agora você está tratando com essa função aqui, que é a função verde, está perguntando onde que ela é zero. Você está enxergando aqui que ela tem duas soluções, é zero aqui e é zero ali, que são os números 3 e menos 3. Então, essas são as respostas da sua equação. Em muitos casos, você vai querer chegar para o lado da sua função também, tá? Em vez de chegar para cima e para baixo, aqui eu peguei o azul e cheguei um pouquinho para a direita. Vamos dizer, por exemplo, que foram 2 unidades para a direita. Nesse caso, em vez de subtrair da função, como na verde, que tinha ficado módulo menos 3, agora eu estou fazendo uma translação horizontal. Horizontal é x, então eu estou subtraindo no x, e o x está dentro do módulo, tá? Por isso que o x menos 2 continuou dentro do módulo. Agora, o fato de que chegar para a direita é menos 2 e não mais 2,
Isso é esquisito, mas é assim mesmo, gente. Se você quiser, lá no meu vídeo de função quadrática, eu falei um pouco sobre isso também, tá? Não quero ficar repetindo muito, mas basicamente, translação vertical. Você soma para subir e subtrai para descer, mas você tem que somar ou subtrair no f de x, não no x que está lá dentro do f. Já a translação horizontal, você subtrai para vir para a direita e soma para ir para a esquerda. É o contrário mesmo, tá? E essa soma e subtração, muito pelo contrário do caso anterior, ela tem que ser feita no x que está lá dentro, não é na função. Aí, digamos que essa reta verde horizontal aqui é a reta y igual a 3 e que você quer resolver a equação módulo de x menos 2 é igual a 3. Então, você está procurando as interseções entre a função vermelha e a função verde. São duas interseções, uma aqui e outra ali. E o desenho é particularmente importante nesse tipo de situação, eu acho, porque como a função é definida não por uma expressão, mas por duas expressões, na hora de igualar uma a outra para resolver a equação, você precisa escolher qual daquelas duas você vai usar. E por um desenho, você vê qual deveria ser. Ó, para encontrar essa solução aqui, eu estou na parte da direita, na parte que sobe. Então, para encontrar essa daqui, eu vou igualar usando a primeira versão da minha função módulo, que é simplesmente tirar o módulo e resolver a equação encontrando x igual a 5. Já para encontrar a outra solução ali do lado, eu estou na parte da descida da função modular aqui. Então, eu estou na parte que tem que aparecer um módulo na frente da coisa que estava dentro do módulo. A coisa que estava dentro do módulo aqui nesse exemplo não é só o x, é o x menos 2. Então, vai ter que aparecer um menos na frente disso tudo. Ficou desse jeito aqui, daí você aplicou a distributiva e terminou de resolver a equação encontrando a segunda solução que você queria. Dava para ter resolvido essa equação sem desenhar? Dava, porque ela é particularmente simples e você está sabendo que vão ter dois casos. Um caso onde não faço nada com o que estava dentro do módulo e outro caso no qual eu tenho que botar um menos na frente da coisa que estava dentro do módulo. Você faz os dois casos separadamente, algebricamente mesmo sem desenhar, e vai encontrar as duas soluções. Mas isso é porque a gente estava tratando com uma equação bem simplesinha. Vamos começar a ver outros exemplos agora para ver até que ponto você conseguiria ir sem desenhar e, de repente, tentar responder por que é mesmo que você quer fazer essas coisas sem desenhar. Eu vou começar desenhando só a reta 5x menos 2 para depois pensar no que fazer com o módulo, tá? A reta 5x menos 2 é uma reta crescente, porque 5 é positivo, e ela passa pelo eixo y aqui num número negativo, que é o menos 2. Seu desenho não precisa ter mais precisão do que isso, tá? Isso realmente basta. E aí você só marca os pontos ali para ter alguma noção para comparar com outros números depois, mas não precisa se preocupar com a escala do desenho de forma alguma. Agora, a gente vai pensar que isso que a gente desenhou é a função 5x menos 2, mas não era bem essa função que a gente queria. A gente queria módulo disso. Então, lembra o que o módulo faz? Ele faz duas coisas diferentes dependendo do valor do que tem dentro dele. Se o que tem dentro dele for positivo, ele não faz nada, que é aquela parte do módulo de x é igual a x, se x for maior do que zero. Só que aqui não é o x que tem que estar maior do que zero, que seria o lado direito do desenho. Quem tem que estar maior do que zero aqui para o módulo não estar fazendo nada é o 5x menos 2, tá? Porque ele é quem está dentro do módulo. Então, eu tenho que analisar se o 5x menos 2 for maior do que zero, para eu não fazer nada com o meu desenho, e o 5x menos 2, aqui no desenho azul, é o y, tá? O x é só o x e o y é o 5x menos 2, porque foi essa função que eu desenhei. Então, ó, tudo que tiver para cima do eixo aqui, o módulo não vai fazer nada, é módulo de número positivo. Fica até meio difícil de desenhar ali, mas a linha vermelha está no mesmo lugar que a linha azul. Agora, na parte de baixo, que é quando o 5x menos 2 lá dentro do módulo é negativo, o que o módulo tem que fazer nessa hora? Ele tem que inverter o sinal, porque módulo de um número negativo é menos esse número. Eu estou fazendo aqui o gesto na vertical dessa vez para multiplicar por menos 1, pelo mesmo motivo que eu estava falando antes. A coisa que está dentro do módulo, nesse desenho,
é o y da função, é o 5x menos 2. Então, esses valores de 5x menos 2 que estão aqui negativos embaixo do eixo, eles têm que se tornar positivos para ser o módulo deles. Então, o que aconteceu foi isso. A transformação de módulo de uma função é parcialmente uma reflexão vertical, né? Ela reflete na vertical só as partes que estavam aqui embaixo. Quem já estava lá em cima continuou sem fazer nada. Agora, talvez você queira pensar em onde foram esses pontos interessantes da função aqui. Esse aqui não foi lugar nenhum, continua sendo 2/5, mas esse menos 2 aqui se tornou um 2 positivo lá em cima. É interessante marcar o 2 porque eu tenho que ver com quem que eu vou comparar isso agora, né? Eu quero que esse módulo, que é essa coisa vermelha que eu desenhei, seja maior ou igual a 1. E o 1 é menor do que o 2, então eu tenho que desenhar o 1 no lugar certo. Bom, eu estou vendo aqui que o vermelho é quase sempre maior do que o verde, né? Então a solução da inequação ali vai ser quase todo mundo, mas tem um intervalinho ali no meio que não é. Então eu tenho que descobrir quem são aqueles pontos de interseção entre o vermelho e o verde para excluir o intervalo entre eles da minha resposta. Esse aqui na direita estava na subida do módulo, então eu comparei o 1 com o 5x menos 2 sem mudar nada. Resolvi a equação, deu x igual a 3/5. Fiz a mesma coisa lá do outro lado, só que como eu estava na descida, dessa vez eu comparei o 1 com o menos 5x menos 2. Aí eu resolvi a equação sem errar sinal, sem errar distributiva, essas coisas todas, e a resposta deu 1/5. É bom também que você tenha o desenho que você pode usar isso para checar se por acaso você não deixou passar algum erro, né? 1/5 e 3/5, dois números positivos, então, ó, tá batendo com o que eu tô vendo ali no desenho. Isso é um bom sinal. Se tivesse diferente, seria o caso de voltar para ver se você não errou conta, né? Então, acabou aqui. Como eu tinha dito, o x é quase todo mundo, só que são os números reais, exceto por aquele intervalinho ali entre aqueles dois valores de x, porque ali a vermelhinha ficou abaixo do verde. No resto tudo, ela ficou acima do verde. Estou excluindo o intervalo aberto, porque eu quero manter os intervalos fechados na resposta. Isso é porque o 1/5 e o 3/5, eles pertencem sim à solução, porque aqui a pergunta foi com maior ou igual, tá? Então eu tenho que incluir os iguais. E para quem faz questão de dar a solução dizendo o que ela é, em vez de dizendo aquilo que ela não é, você pode escrever assim também. É uma união de dois intervalos bem grandes, um que vem lá do menos infinito e para no 1/5, dessa vez fechado, e o outro que começa no 3/5 fechados e vai até o infinito do outro lado. Vamos começar desenhando, porque você está vendo que vai acontecer módulo aqui 3 vezes, tá? É por isso que eu não ia recomendar você abrir em casos, porque não é nem muito claro quais são os casos ou quantos são os casos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, depois que a gente começar a desenhar. Eu vou começar a desenhar de dentro para fora, tá? Eu vou desenhar várias funções, fazendo modificações sucessivas nela, até chegar a essa função final aqui, que é o que eu quero comparar com o meio, mas o meio só vai aparecer lá no final da resolução. Eu fiz isso de dentro para fora na questão 1 também, só que como era menos coisa, não valeu nem a pena mencionar. Primeiro eu desenhei a parte de dentro do módulo, que era o 5x menos 2, e depois eu fiz uma outra função que era o módulo da função anterior que eu tinha desenhado. Aqui eu vou fazer uma coisa parecida. Primeiro eu vou desenhar o x menos 6, vou tirar o módulo dele, vou subtrair 4 para ele chegar um pouco para baixo, depois eu vou tirar o módulo dele de novo. Toda vez que eu falo que eu vou tirar o módulo de alguém, é aquela reflexão vertical parcialmente, tá? Só refletindo a parte de baixo. Vamos desenhar em vez de ficar conversando sobre o desenho. Essa aqui já é módulo de x menos 6, né? Eu não cheguei a desenhar o x menos 6 sozinho para depois refletir o lado esquerdo, porque isso é a mesma coisa que eu já fiz na outra questão. Agora é que vai ficar diferente. Eu tenho um módulo de x menos 6, agora eu quero subtrair 4. Então eu quero desenhar aquela função ali que está marcadinha de vermelho, e eu já mencionei para você antes nesse vídeo que subtrair 4 da função azul é descer o azul 4 unidades.
Eu tinha esquecido de marcar o 6 ali no eixo vertical antes, né? Eu tinha marcado só o 6 aqui do eixo horizontal. Então, agora, se eu estou descendo 4 unidades, o 6 vai para o 2. Vamos tomar um pouquinho de cuidado para aquele 2 estar mais ou menos 1/3 do caminho até o 6, tá? Só para evitar de ter problema depois, dificuldade de continuar desenhando, já que vão ser muitos passos. Aqui, para também evitar de me perder depois, eu resolvi escrever as duas coordenadas desse ponto. Ele continua tendo coordenada x igual a 6, como ele tinha antes, porque ele só desceu, ele não andou para os lados. E a coordenada y dele é menos 4, porque antes ele estava aqui no 0, desceu 4 unidades. De resto, eu vou marcar também as interseções com o eixo x. Essa daqui é 2, pelo mesmo motivo que eu tinha mencionado do 6 antes, que a inclinação aqui é menos 1. E se você pensar um pouquinho mais nesse sentido, até por simetria, você vê que aqui vai ser o 10, tá? Não precisa chegar a fazer conta, não. Tem 4 unidades aqui, 4 unidades aqui, é tudo simétrico. E aí, a função que ficou desenhada aqui é o módulo de x menos 6, menos 4. Para seguir em frente agora, eu até pintei de verde o módulo ali na função, porque eu vou pegar o verde e vou desenhar, a partir dessa vermelha, vou desenhar o módulo dela, que é o próximo pedacinho ali, como eu falei que eu estava fazendo de dentro para fora, tá bom? Então, para pegar a verde em relação à vermelha, é só fazer o módulo da vermelha. E agora que vem aquela parte que a gente combinou de refletir parcialmente. As partes da vermelha que são positivas, o módulo verde não vai mudar nada. Já as partes da função vermelha que são negativas, quando ela ficar verde, ela vai ficar positiva e refletir aqui para cima. Agora que eu quero tomar muito cuidado com as coordenadas do ponto aqui, tá? Para não me perder depois. O 6 vai continuar sendo 6, porque essa é uma reflexão vertical, não muda nada no x. Mas o menos 4 vai virar aqui para cima e vai chegar no 4, tá? E aí eu quero colocar o 4 na posição aproximadamente correta, mais ou menos na metade entre o 2 e o 6. Ó, então você está vendo como está ficando complicado o desenho dessa vez, tá? Eu nem terminei ainda. Mas observa como está ficando bonito, gente. Até agora, todas as funções modulares era só um V, né? Desce e depois sobe. Quando você começa a compor e fazer uma em cima da outra, olha só para a função verde aqui. Tenta ignorar o azul e o vermelho. Dessa vez ela já está fazendo um W. Ela desce, sobe, desce, sobe. Dá para você prever que como vai acontecer uma coisa parecida de novo, provavelmente vai acontecer mais uma dessa, né? Ela vai ter ainda mais subidas e descidas. Mas vamos continuar fazendo o desenho. Eu, como não tenho tantas cores de caneta assim, eu vou voltar para o azul, mas eu vou meio que apagar o azul original aqui para não ficar uma coisa por cima da outra. Deixei só um restinho dele ali para a gente não esquecer completamente que ele existia. Agora, o próximo passo, que eu já desenhei aquele módulo verde ali, é pegar o verde e subtrair 3. Subtrair 3, assim como das outras vezes, uma translação vertical, que eu vou pegar todo esse W verde aqui, descer 3 unidades e desenhar ele de azul. Eu vou fazer isso prestando atenção primeiro nesses pontos especiais aqui, esse e esse. Continuo mantendo as coordenadas dos pontos no desenho para não me perder. O ponto 6,4 desceu para o 6,1, o ponto 10,0 desceu para o 10 menos 3 e o ponto 2,0 desceu para o ponto 2 menos 3. Agora eu vou ligar os pontinhos. Então o azul ficou um W, que nem o verde, só que descendo um pouquinho. E apareceram vários outros pontos interessantes que eu quero marcar também, né? Tem esse ponto de interseção com o eixo X aqui, esse e aquele. Também surgiu outro ponto de interseção com o eixo Y ali, que está dando para ver que o valor dele é menos 1, porque ele era 2 aqui no verde e ele desceu 3 unidades. Agora, a partir daquele menos 1 ali, eu vou usar de novo esse argumento de que todas essas retas decrescentes que você está vendo têm inclinação menos 1, e todas essas retas crescentes que você está vendo têm inclinação 1, o que é uma característica desse problema específico que realmente ajuda a gente a resolver ele, né? Não estou precisando fazer conta nenhuma porque eu estou sempre trabalhando com essa simetria. Do tipo, se aqui é menos 1, ali é menos 1 também. Agora eu vou voltar a analisar as distâncias entre os pontos de interseção. Se aqui eu tenho 3 unidades, do 2 até o menos 1, aqui do outro lado vão ser 3 unidades também. Então aqui a coordenada desse ponto azul é 5. Essa parte do W aqui é completamente igual àquela parte ali, então tem 3 unidades para cá e 3 para cá também. As coordenadas desses pontos aqui são 7 e 13.
E agora eu vou apagar um pouquinho a função vermelha que a gente tem, como eu apaguei a azul antes, para poder usar a cor vermelha de novo para o último passo desse desenho, que vai ser quando eu finalmente tiro o módulo do desenho azul aqui. De novo, tirar módulo de uma função graficamente é manter as partes que estão para cima e pegar as partes que estão para baixo e trazê-las para cima. Nesse azul aqui eu tenho duas partes embaixo que eu vou refletir para cima. Bem bonita essa função vermelha, né? Ela sobe e desce várias vezes. Ela representa o lado esquerdo daquela inequação que a gente está resolvendo ali. E agora, finalmente, é hora de olhar para o lado direito. Eu tenho que pegar essa função vermelha aqui e comparar com o número meio. Agora, olha que número bem escolhido o meio, né? Porque esse pontinho aqui, azul, 6, 1, que faz parte de uma subida e descida bem pequenininha da função aqui, se a gente tivesse escolhido outro número lá em cima, de repente esse pedaço da função nem ia importar. Mas no caso vai importar sim, porque o meio ele é menor do que o 1, então vai passar bem aqui cruzando aquele pedacinho. Então, quantas interseções você está vendo da linha horizontal preta com a função vermelha? Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para escrever a resposta, a solução da inequação, eu vou precisar de todos esses 8 valores. Então, olha que loucura seria se eu estivesse fazendo isso sem desenhar. No mínimo 8 casos eu ia ter que calcular para encontrar esses 8 pontos, que cada um está num pedaço diferente, onde cada um daqueles módulos ali ou foi com troca de sinal ou sem troca de sinal, e todas essas possibilidades teriam que ser analisadas separadamente. Agora, como eu estou vendo o desenho, e eu já falei várias vezes que, como todas as inclinações das retas ou são 1 ou são menos 1, eu não preciso realmente fazer nenhuma conta, porque eu estou por simetria. Olha, por exemplo, aqui no centro. Vamos começar nesse pedacinho do meio. Essas duas interseções aqui no morrinho pequeno vão ter que ser com o x igual a 5,5 e 6,5, porque elas estão entre o 5 e o 7 e o 6 está entre elas, então metade da metade, né? Vou fazer um desenho maior aqui para ir representando isso. O 5, o 6 e o 7, que você está vendo ali, 5, 6 e 7, com esses meios do caminho aqui, 5,5 e 6,5. Agora, indo para fora um pouquinho, tem essa e essa outra interseções aqui, que também estão a 0,5 de distância de cada lado. Então, ali tem o 4,5 e aqui tem o 7,5. Agora seria um morro bem maior para fazer no desenho aqui, né? Se eu quisesse fazer em escala desse outro morro, mas eu estou só querendo visualizar todas as soluções juntas, então eu vou fazer fora de escala mesmo. Aquele pontão azul ali é menos 1, que estou representando aqui nesse menos 1. E aquelas duas interseções do vermelho com preto que ficam perto dele são meio para cá e meio para lá. Uma coisa parecida vai acontecer do lado de cá, perto do 13. E agora eu tenho que escrever a resposta, que são todos os intervalos onde a vermelha está abaixo do meio. Então, são esses pedacinhos de baixo aqui. Primeiro a gente tem o intervalinho do menos 1,5 até o menos 0,5. De novo, ele é fechado por causa do menor ou igual ali. E ele é apenas o primeiro de 4 intervalos que vão aparecer aqui nessa união, né? 1, 2, 3, 4. Dessa vez a gente tem uma equação em vez de ter uma inequação, mas isso também não faz muita diferença não, até chegar lá no final da questão, porque é só lá no final que a gente vai comparar com o lado direito. Então o início é bem igual, a gente vai desenhar essa função complicada aqui que envolve módulos. Mas como essa daqui está somando e subtraindo vários módulos, eu queria, antes de desenhar essa, primeiro ilustrar um caso mais simples, o que acontece quando você só soma duas funções modulares e depois o que acontece quando você subtrai uma da outra, tá? Porque aqui já tem várias juntas, eu quero fazer um exemplo menor primeiro. Então vamos fazer somando primeiro. Deixa eu somar módulo de x menos 1 com módulo de x menos 2. Primeiro, vou olhar para os pontos onde uma das duas vale 0, porque nesse caso o valor da soma vai ser só o valor da outra. Aqui no exemplo, a vermelha valia 0 quando x é igual a 1, então aqui para f de 1 vai ficar igual a 1, que é o valor da outra função quando x é igual a 1. 1 menos 2 é menos 1, módulo de menos 1 é 1. E no outro ponto acontece um negócio parecido. A azul era 0 quando x é igual a 2, e aí quando você vai ver o valor da vermelha para x igual a 2,
dá 1 também e fica na mesma altura. Agora, o que é interessante de você ver é que em todos os pontos entre o 1 e o 2, a soma dessas duas funções também vai dar 1. Ali naquele intervalo, a gente vai ficar com uma função constante, com esse gráfico horizontal assim. E aí eu quero te mostrar isso de 3 formas diferentes. Uma é essa, visual, que você partiu de um ponto que você está somando duas coisas. E aí, à medida que você anda para a direita, uma delas está aumentando, mas a outra está diminuindo na mesma velocidade, porque uma reta tem inclinação 1 e a outra tem inclinação menos 1. Então, o aumento de uma compensa pela diminuição da outra. Na soma não muda nada, você acaba ficando horizontal até chegar do outro lado desse intervalo. A segunda forma que eu quero argumentar isso é algébrica. Naquele intervalo entre o 1 e o 2, a gente tem a vermelha sendo o módulo de um número positivo, porque x é maior do que 1, e a azul sendo o módulo de um número negativo, porque x é menor do que 2. Então, quando você soma as duas funções, a vermelha, como eu disse, é o módulo de um número positivo, que não muda nada, e a azul é o módulo de um número negativo, que vai ter que entrar um menos na frente. E aí o x cancela com o menos x e você vê que a resposta simplesmente dá menos 1 mais 2 é igual a 1 para qualquer valor naquele intervalo de 1 até 2. E o terceiro argumento que eu quero dar é em termos de distância, porque da mesma forma como o módulo só do x é a distância do x até o zero, se você fizer módulo de b menos a, você está tendo a distância do b até o a. Podia ser a distância de a até b também, se fizesse módulo de a menos b, que ia dar no mesmo, né? Porque você só trocou o sinal e o módulo vai compensar por essa troca de sinal. Então, aqui no caso, no meio do intervalo de 1 até 2, qualquer que seja o valor de x que você pegue, como por exemplo esse aqui, você está somando a distância até o 1 mais a distância até o 2. Esse pedaço mais esse pedaço sempre dá 1 para qualquer x nesse intervalo, né? Esse pedaço mais esse pedaço e assim por diante. Já para a direita do intervalo, aí não tem nada cancelando porque as duas estão aumentando. Na verdade, essa aqui está aumentando na velocidade 1 e essa aqui também está aumentando na velocidade 1, o que significa que quando você soma as duas, você está aumentando na velocidade 2, não é isso? Então, você vai subir mais rápido do que a vermelha e a azul. Vermelha e azul são paralelas porque elas têm a mesma inclinação e agora você vai desenhar uma reta com uma inclinação maior. E a mesma coisa, só que decrescente, vai acontecer do lado de lá do intervalo. Então, esse era o primeiro exemplo que eu queria dar. O segundo exemplo vai ser pegar a vermelha e fazer menos a azul. Agora vamos ver o que acontece com a subtração, porque isso também vai ser interessante no exercício que a gente vai fazer aqui em cima. Menos a azul, então primeiro eu vou pegar a azul e virar de cabeça para baixo, depois eu vou somar com o negativo dela, né? Que é a mesma coisa que subtrair. Então tá aí ela de cabeça para baixo. Agora eu quero somar a vermelha com a azul. De novo, vou começar olhando os pontos em que uma delas é zero, porque 0 mais a outra é só o valor da outra. Então aqui, onde a azul vale 0 no 2, temos o valor da vermelha, que é 1. E aqui, onde a vermelha vale 1, vamos ter o valor da azul, que é menos 1. Aqui, entre esses dois pontos, vai ter que ter uma linha reta, porque eu estou somando uma reta com uma reta, uma função afim mais outra função afim. Não tem como a resposta não ser uma função afim. Então, eu vou só conectar aqueles dois pontos. Agora, para a direita do 2 aqui fora do intervalo, vai acontecer o que no exemplo anterior tinha acontecido entre os dois números, porque uma está crescendo e a outra está diminuindo na mesma velocidade. O aumento de uma compensa pela diminuição da outra e a soma vai ficar constante. Mesma coisa vai acontecer do lado esquerdo do 1 também, vai ter outra função constante. Então esse aqui era o outro exemplo, são as duas coisas interessantes que podem acontecer quando você ou soma ou subtrai duas funções modulares. É claro que isso seria diferente se uma delas fosse módulo de x menos 2 e a outra fosse módulo de 3x mais 5, né? Se você mudasse a inclinação de alguma das retas. Mas como não é isso que vai acontecer no exercício,
então também não achei necessário colocar no exemplo antes. Então eu vou tentar desenhar aqui separadamente cada uma das funções que eu vou querer somar, e as que estão com menos na frente eu já vou desenhar de cabeça para baixo, tá? Então essa primeira daqui era o x menos 2 em módulo, agora o x menos 3 eu vou fazer de cabeça para baixo aqui, porque está com menos na frente, e assim por diante. Então tá aqui, eu vou começar a tentar juntar uma com a outra, usando mais ou menos as mesmas estratégias do exemplo. Então eu posso começar, por exemplo, juntando a vermelha com a laranja, que é uma soma, as duas estão para o mesmo lado, então vai ficar assim, assim e assim, como naquele primeiro exemplo que eu fiz, né? Entre o 2 e o 5 vai ter uma função constante, e tá bem fora de escala aqui, porque eu tô com medo de não caber verticalmente se eu ficar mantendo a mesma escala certinha, tá? Mas a altura aqui tem que ser 3, porque é a distância entre o 2 e o 5. Então, quando aquela primeira função era 2, a outra era 5 menos 2, que é 3. Também fora de escala, mas ali a interseção com o eixo y é 7, porque é 2 mais 5, né? Uma estava intersectando no 2, a outra estava no 5, quando eu somei, deu 7. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para juntar a azul com a verde. Ser o mesmo tipo de desenho, só que de cabeça para baixo. Assim, assim e assim. Entre o 3 e o 7 é constante igual a menos 4, e a interseção com o eixo y ali vai ser no menos 10. E não posso esquecer que tem uma preta aqui que ficou sozinha, né? Ela intersecta o eixo x no 11 aqui, o eixo y no 11 lá. Então vamos começar a tentar juntar esses três pedaços agora. Vamos começar lá pelo eixo y. Essa dá 11, essa dá 7, então 18, menos 10 é 8. Então a interseção da soma das três, que é a soma daquelas 5 ali, vai ter a interseção com o eixo y lá no 8. E aí vai ser até o próximo ponto interessante, que é aqui o 2, onde dá esse desvio aqui, vai ser uma função afim também. De novo, eu estou somando várias funções afim e a soma de funções afins tem que ser afim também. Posso pensar que eu estou somando 3 delas, que são as 3 que eu estou vendo aqui no desenho, ou que eu estou somando 5 delas, que são as 5 funções originais ali na função. De toda forma, se eu sei que eu comecei ali no ponto 0,8, agora eu tenho que saber em qual ponto tem a coordenada x igual a 2, para depois só ligar um ponto no outro. Então, eu marquei mais uns pontos aqui para me ajudar. Vamos avaliar as três funções no ponto x igual a 2. Essa vale 3, a preta vale 9, porque a distância do 2 ao 11 é 9, e a azul vale menos 6. Então, 3 mais 9, 12, menos 6, 6. Agora o próximo ponto interessante é o 3. Essa vale 3, essa vale menos 4, então eu estou com menos 1 aqui. E a distância do 3 ao 11 é 8. Ou seja, somando tudo isso, eu vou para o 7. Próximo ponto interessante vai ser o 5. Mas do 3 até o 5, a vermelha e a azul não mudaram de valor. Só a preta que está decrescendo com inclinação menos 1. Então, eu sei que se eu andei 2 para a direita, eu andei 2 para baixo. Do 7, ela vai descer para o 5. O próximo ponto interessante é o 7. Do 5 até o 7, o azul ficou parado, o preto diminuiu com inclinação menos 1 e o vermelho aumentou com inclinação 2. Tá? Eu desenhei fora de escala, mas eu me lembro que a inclinação era 2 porque ela era a soma de duas funções com inclinação 1. Então, no total, eu estou subindo 2 e descendo 1, significa que eu estou subindo com inclinação 1 entre o ponto 5 e o ponto 7. Então, se eu andei 2 para a direita, eu vou subir 2. Estava no 5, voltei para o 7. Agora, do 7 para a direita, a vermelha está subindo com inclinação 2 e a azul está descendo com inclinação 2. Então, elas se cancelam. Sobra só a preta, que tem a inclinação menos 1, até chegar no 11, né? Então, do 7 até o 11, eu tenho 4 unidades. Estou lá no 7, vou descer 4 unidades até chegar no 3. De novo, meu desenho não está em escala, por isso que essas inclinações estão parecendo que são diferentes, mas deveriam ser iguais. E aqui, depois do 11, ela volta a subir com inclinação 1 também. A pergunta era para igualar isso com 11 meios. 11 meios é 5,5. Então, a gente está encontrando 4 soluções. 1, 2, 3 e 4. Aquele pedacinho ali escapou do 5,5, que ele estava todo para cima, né?
Na verdade, essa era uma questão que só perguntava quantas soluções tem a equação, tá? Você não precisa encontrar os valores dessas interseções para responder a questão, mas no ponto que a gente está nem seria tão mais difícil assim a gente fazer isso. É só pensar na inclinação dessas retas aqui. Ó, aqui esse ponto verde é o ponto 5, 5, e a gente estava numa reta que descia com inclinação menos 1, e essa daqui subia com inclinação 1. Então ali tem que ser o 4,5 e aqui tem que ser o 5,5. Essas duas aqui também tinham inclinação menos 1 e 1. Então, descendo do 7 até o 5,5 foi 1,5, né? Então, do 7 aqui, esse aqui é 8,5, mais 2,5 para cá, mais 2,5 para cá de novo. Esse aqui é o 13,5. Então, eu fiz mais do que a questão estava pedindo, mas o desenho também já estava pronto.